agora o programa Jornalistas em Pauta com Ângela Bispo, repórter piauiense da TV Clube. Eu sou Hanna Fontinelli. Eu sou Giovana Rego e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo, Ângela. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada? Ângela é jornalista formada pela Universidade Federal do Piauí e tem 25 anos de carreira com uma bagagem repleta de experiências. Nós sabemos que há uma diferença notável, né, entre o estudante e o profissional da área. Para você, que passa a maior parte do tempo produzindo matérias na rua, qual foi o principal acontecimento que fez você sentir a diferença no mercado de trabalho? A primeira experiência profissional. De já eu quero agradecer aqui o convite de estar participando desse programa com vocês. A diferença que existe entre a vida acadêmica e a vida profissional são as experiências práticas que a gente vive na rua. Enquanto a gente está na universidade, na prática de laboratório, como esse aqui, a gente tem uma ideia de como a coisa funciona lá fora. Só que, aliada a essa teoria lá fora, a prática pede muito mais desenvoltura da gente. Enquanto que aqui na universidade a gente senta para fazer uma prova, a gente tem tempo para raciocinar, para organizar esse raciocínio, para colocar na ponta do lápis muitas vezes, ou até mesmo num projeto como esse, lá fora a vida do jornalista pede dinamismo e agilidade. Então, conciliar essas duas coisas faz toda a diferença para você ser, ao longo da sua carreira, um bom profissional. Sim, verdade. E, aliás, qual é a principal diferença entre a assessoria de imprensa, sua primeira área, né, que você começou, e para a televisão? Existe uma grande diferença, né? A minha primeira experiência profissional realmente foi com assessoria de imprensa, ainda como estagiária. E na assessoria de imprensa a gente cuida da imagem de alguém ou de alguma empresa ou de algum órgão. Quando a gente vai para a televisão, a gente conta fatos, a gente mostra fatos, a gente revela a notícia para as pessoas. Então, a grande diferença está aí. Há algo muito em comum entre as duas coisas. A responsabilidade, né, em trabalhar cada situação. No caso da assessoria de imprensa, todo um cuidado, todo um planejamento, geralmente estratégico, que é montado por esse assessorado para que você consiga desenvolver esse trabalho de assessoria com eficiência e chegar ao seu objetivo comum. Mas na televisão, a gente tem que revelar o que está acontecendo. Aquela notícia que está sendo trabalhada, aquele fato que aconteceu, ele precisa ser revelado da forma mais transparente e mais verdadeira possível. Assessoria de imprensa, né? E eu quero saber agora como foi esse momento de adaptação e transição para a televisão, Ângela? Foi bem próximo uma experiência da outra, né? Eu comecei em televisão ainda sem estar formada, né? Ainda sem ter o diploma de televisão. Então eu tive essa primeira experiência de assessoria de imprensa por algo em torno de um ano e meio. E a pessoa que trabalhava comigo à época viu que eu tinha uma certa desenvoltura e me fez o convite para assumir então a função de repórter. Na época, na TV, ainda pioneira, porque estava na transição de TV pioneira para TV Cidade Verde. Eu encarei o convite como algo desafiador, mesmo acreditando que televisão não era a minha praia, mas, no início de carreira, todo e qualquer bom profissional da comunicação, bom estudante da comunicação, ele precisa se permitir conhecer aí esse leque de opções que o jornalismo tem. Então, essa transição ela não foi fácil, confesso, porque eu ainda era muito imatura, insegura, não sabia de fato o que eu queria fazer. Acreditava, então, por conta da minha meu primeiro contato com o lado profissional da comunicação social, que foi a assessoria de imprensa, que aquilo lá seria o que eu iria realmente, de fato, tive uma identidade, mas quando eu aceitei esse convite, com ele eu aceitei vários desafios. Então, a gente quer saber como é que funciona a rotina dentro da emissora que a senhora está atualmente. É uma rotina, é uma rotina bem cronometrada, digamos assim, porque a gente tem horário de trabalho, eu trabalho 6 horas diária, então eu tenho um horário de entrada e um horário de saída. Só que dentro desse espaço tudo pode acontecer. Hoje a minha rotina eu entro às 5h15 da manhã na emissora, eu saio com a equipe para a externa às 5h30 da manhã, a nossa equipe fica de 5h30 às 8h30, voltada para o telejornal matutino, que é o Bom Dia Piauí, o Logo Cedinho. Aí a gente faz 3 entradas ao vivo com assuntos dinâmicos, múltiplos, de qualquer área. A gente tem que estar o tempo todo dominando essa informação que a gente recebe ao longo do programa com relação a esses ao vivos. Aí eu dou um intervalo de meia hora, que é o meu intervalo quando o jornal termina, para um café e um pequeno descanso. Aí eu sou pautada para uma reportagem
ou para o Piauí TV1, ou para o Piauí TV2, ou para o próprio Bom Dia Piauí. E aí eu tenho que trabalhar essa minha reportagem no espaço de tempo aí de 2 horas, né, para entregar texto, passagem, sonoras casadinhas, tudo arrumadinho. E aí às 11h30 eu saio da emissora e eu tenho aí a minha jornada de trabalho diária concluída. É bem cansativo, né, É bem Ângela? corrido. Bom, para finalizar a primeira parte do programa, né, a gente quer saber como foi emplacar uma matéria num dos principais jornais do país. Foi um sonho realizado. Um dia eu tive aí onde vocês estão, né? Nesse laboratório, nessa expectativa, querendo saber o que eu faria ao longo da minha carreira. E quando eu voltei para a televisão, eu voltei com sede de viver novas coisas, de ter novas experiências e de encarar novos desafios. E aí eu ganhei esse presente, eu encaro como um presente, que foi fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, né, com uma dinâmica bem diferente do meu dia a dia, porque aí eu tive que viajar, e aí a gente tem todo um apoio de uma equipe diferenciada, que é a equipe que trabalha para a rede. E foi a realização de um sonho, confesso para vocês que no dia que a matéria foi ao ar, no dia 18 de maio desse ano, falando sobre seca verde, chamada pela Renata Vasconcelos, não foi nem pelo Bonner, né? Foi pela Renata Vasconcelos. Eu não consegui assistir a matéria no momento, porque a euforia tomou conta de mim. Eu fiquei igual um adolescente, pulando e tentando fotografar, e a família em casa, filho, marido, todo mundo meio louco, né? Eu só fui ver a matéria depois que ela foi ao ar, mas a sensação, ela é indescritível para quem um dia sonhou em estar lá, como eu já havia sonhado. Estamos apresentando o programa Jornalistas em Pauta com Ângela Bispo, que primeiro foi assessora de imprensa para só então se tornar repórter da TV Clube. Continue com a gente para saber mais para a nossa convidada. A Universidade Federal do Piauí foi destaque em uma avaliação do Ministério da Educação, conquistando nota máxima dos critérios. Entre os destaques dessa análise foi uma plataforma desenvolvida pela instituição que monitora as atividades pelos egressos. Ainda no mês de abril desse ano, a Universidade Federal do Piauí lançou a plataforma do Programa de Acompanhamento de Egresso da instituição, onde os estudantes de graduação, pós-graduação, ensino básico, técnico e tecnológico que foram formados pela instituição poderão incluir seus dados no sistema para fins de acompanhamento e entender de que forma os egressos estão dentro do mercado de trabalho. Estamos de volta com Jornalistas em Pauta com Ângela Bispo, que também é mestre de cerimônias. Como você faz para conciliar o jornalismo de rua com a função de ser porta-voz de eventos importantes? Olha, é bem trabalhoso, mas quando a gente faz com prazer dá tudo muito certo, né? Foi uma outra função da comunicação social que eu descobri dentro da assessoria de imprensa, né? Eu trabalhei por 8 anos em um órgão estadual e nesse órgão eu fui colocada para fazer essa função de mestre de cerimônia em reuniões internas. E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram descobrindo que eu poderia me qualificar e me tornar melhor naquilo que eu fazia, né? E aí eu participei de uma série de cursos promovidos por esse órgão, e aí eu me apaixonei por mestre de cerimônia. Então, hoje, como é que eu faço para conciliar? Geralmente, eu só aceito um convite quando eu tenho 1, 2 ou 3 folgas do trabalho acumuladas, né? Que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, sabe? Tem uma identidade muito especial com mestre de cerimônia e tem sido, depois que eu estou na Clube, me abriu ainda mais portas, né? Eu já fazia esse trabalho bem antes, mas depois que eu fui para a Clube, muitas outras portas se abriram para eventos bem bacanas aqui no nosso estado. Existe alguma área que você não se especializou ainda, mas gostaria? Rádio. Eu não me especializei em rádio. Fiz profissionalmente rádio por um período só de 1 mês. Mas foi algo que desde a universidade, desde os laboratórios que eu fiz aqui, algo que eu sempre me fascinou, que eu sempre gostei, mas nunca tive a oportunidade profissional de fazer. Me surgiu em 2018 um convite para fazer um trabalho experimental numa rádio que estava tentando se instalar aqui, local, na área de jornalismo, e a gente fazia um jornalzinho pela manhã, muito cedinho, de 5 às 6 horas da manhã, e foi algo tão gostoso de fazer, tão prazeroso, que me deixou assim mexida. Então, assim, eu acho
que ainda vocês vão ouvir falar da Ângela Bispo no rádio. Espero que sim, porque é muito legal. Bom, televisão e rádio envolve tecnologia e a gente sabe que cada vez mais ela está sendo avançada, né? Tem um desenvolvimento muito grande e eu queria saber qual é o principal benefício e a principal preocupação, do seu ponto de vista, com esse avanço tecnológico. Benefícios são inúmeros, né? Hoje, com o advento da tecnologia, em especial o advento desse aparelhinho aqui, para composição de matérias, né, que isso veio com a pandemia. Até então, a gente via em alguns telejornais e achava super, hiper, mega amador ter uma imagem de celular vinculada a uma reportagem televisiva, mas aí a pandemia veio nos ensinar que nós temos uma ferramenta extraordinária que consegue muitas vezes chegar antes da gente, né? Antes do repórter, porque a gente recebe das pessoas as informações filmadas, gravadas, né? Então, isso tem sido muito bacana e tem sido cada vez mais explorado e inserido de forma profissional dentro do jornalismo televisivo, pelo menos que a gente faz aqui lá na Rede Clube. Agora, precisam ter alguns cuidados, como de fato, né? A checagem dessa informação, a forma como essa imagem ela é gravada. A gente ainda recebe, por exemplo, muitos vídeos na vertical que terminam comprometendo na hora da edição. Quem edita tem sempre essa reclamação. Mas quem está lá na ponta e muitas vezes quer contribuir com o jornalismo, não tem esse detalhe, mais esse olhar mais aprimorado que a gente tem. Então, assim, hoje eu posso dizer que os benefícios são bem maiores do que os desafios tecnológicos. E termina colaborando muito para o jornalismo que a gente faz hoje. Ângela, o repórter televisivo, ele tem que cobrir desde matérias políticas, eventos de governo, até tragédias, né, que precisam ser noticiadas. Que característica precisa estar presente em ambas situações para ser um bom profissional? Segurança, imparcialidade, eu acho que é fundamental, e um certo controle emocional. Por que eu digo isso para vocês? Afinidade todo mundo tem, e ao longo da carreira você vai descobrir aquilo que você tem mais desenvoltura e facilidade para fazer, e aquilo que te dá um pouco mais de trabalho, mas que você tem que executar, tem que fazer, tem que entregar o material. Passado em agosto, vocês lembram daquela tragédia que ocorreu com 5 crianças e adolescentes no município de Nazária, que todos morreram afogados e precisaram passar aí dias o Corpo de Bombeiros e as outras equipes em busca. Eu fui designada para fazer esse trabalho, então eu passei 2 dias, né, tendo que reciclar a minha energia boa, porque quando eu estava lá fazendo aquele trabalho, eu estava tendo contato com sofrimento, com dor. Eu sou mãe e eu tenho filhos, à época, na mesma idade daquelas crianças que se foram e daqueles adolescentes que se foram. Então, para mim, foi algo extremamente sofrido. Mas eu tive que, naquele momento, fazer, por exemplo, entradas para a rede. Eu entrei no Bom Dia Brasil, eu entrei no Globo News, eu fiz matérias para a rede. Então, assim, eu tinha que estar ali imparcial àquela dor, àquela situação, para poder revelar todo o trabalho que estava sendo executado lá, para encontrar os corpos e, ao mesmo tempo, ter o meu lado sensível para mostrar o sofrimento, né? E como que as pessoas estavam, naquele momento, solidárias àquelas famílias. Então, esses são os desafios do jornalismo. Para vocês terem uma ideia, depois desses 2 dias de trabalho, se aproximou o final de semana e eu adoeci. Adoeci mesmo, de ficar de cama, de ficar mal, de ter coriza, febre. Então, eu acho que muito do emocional que eu tive que segurar em função do meu trabalho, quando o meu corpo relaxou, vieram aí as consequências. Triste e desafiador, né, Ângela? Bom, verdade. falando de imparcialidade, como considerar esse pilar na hora de noticiar sobre política? É difícil, é muito trabalhoso, porque a gente vive hoje rodeado de informações falsas, né? As fake news estão aí o tempo todo e a gente precisa estar antenado. A melhor forma é a checagem da informação que a gente já falou e o diálogo, e conversar mesmo com aquelas pessoas que estão envolvidas na construção daquela notícia. E eu já vou com essa intenção de ouvir tudo que está ali próximo de mim, ao meu redor, na construção dessa reportagem, e eu encontrar o meu eixo central, né, dentro do meu direcionamento, para produzir a matéria de forma mais imparcial possível. Estamos apresentando o programa Jornalistas em Pauta com Ângela Bispo, repórter da TV Clube. Continue com a gente para saber mais sobre a nossa entrevistada. O módulo didático de Fruteiras, instalado na Universidade Federal do Piauí, melhora o padrão de ensino na instituição. Um pomar bem diversificado reúne as principais espécies cultivadas na nossa região. O pomar didático já em crescimento. As principais espécies cultivadas da região, numa pequena área,
destinada a estudos em fruticultura. Tem da banana ao abacaxi. Estamos de volta com Jornalistas em Pauta com Ângela Bispo, nossa convidada e repórter. Ângela, para iniciar o terceiro bloco, temos algumas perguntas dos alunos do curso de jornalismo para você. A Fernanda Martins quer saber como você, enquanto mulher e repórter de rua, né, lida diariamente e diretamente com as pessoas que nem sempre estão dispostas em ajudar. Olha, Fernanda, eu sou muito abençoada, viu? Porque eu raramente eu encontro com pessoas assim. Muito pelo contrário, eu tenho encontrado na população teresinense, por onde eu tenho andado fazendo reportagem ao longo desse pouquinho mais de 2 anos que eu estou na clube, uma aceitação e uma acolhida muito boa. Então, esse tipo de problema eu praticamente não vivencio no meu dia a dia. O que eu posso encontrar, vez ou outra, é uma pessoa com um pouco mais de dificuldade, por exemplo, se for minha entrevistada, por não ter traquejo com televisão, ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, nervosa, dá um pouquinho de trabalho ali na hora da gente conversar, mas nada que uma boa conversa com um sorriso no rosto, se for uma matéria mais leve, se for algo mais pesado, nada que uma boa conversa olho no olho, para fazer com que essa pessoa entenda de que ela está ali para colaborar, né? Porque a informação que ela vai dar vai fazer a diferença ou na vida de alguém, ou para alguma situação, e aí a gente consegue mediar essas pouquinhas dificuldades, esses poucos percalços pelo meio do caminho, mas termina no final tudo dando muito certo. Miguel Andrade perguntou: qual é a memória mais inesquecível da sua época universitária? Conta pra gente. Ai, Miguel, poxa, eu vivi tanta coisa boa aqui na Universidade Federal do Piauí, né? Deixei muitos amigos, tanto professores, né, como colaboradores aqui da universidade. Um momento muito especial, se não for ligado à sala de aula, era o pós-aula, né? Inclusive, agora há pouco, uma pessoa que está aqui no nosso métier, aqui no nosso meio, me fez relembrar uma carroça que a gente tinha aqui na UFP, que pegava a gente para as baladas, que ficavam bem aqui na Nossa Senhora de Fátima. Eu estudava, tá? Depois a gente ia para a balada. Então, são momentos muito bacanas. Acadêmico, eu tenho lindas experiências e algo muito especial das aulas, por exemplo, da professora Muna Calil, uma pessoa que eu guardo muito no meu coração e que a gente tinha assim uma afinidade muito grande. E eu acho que esses momentos que eu tive com alguns colegas, que eu levei para a vida toda, gente, pessoas do meu curso, que são minhas amigas hoje, a maioria está casada, todo mundo com filho, e a gente se encontra e relembra tanta coisa boa. Então, a Universidade Federal do Piauí e o curso de jornalismo tem um lugar todo especial no meu coração. Bom, última pergunta selecionada é da Maria Eduarda Machado, e ela quer saber qual conselho você dá para quem quer seguir essa carreira. Maria Eduarda, eu sou vocacionada naquilo que eu faço. Eu não escolhi o jornalismo, ele me escolheu. E por ser vocacionada, hoje, para mim, o jornalismo é algo que está entranhado no meu ser, na minha vida. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, você está aqui porque você gosta de estar aqui para fazer o que você faz, para estudar o que você estuda, ou você está aqui, por exemplo, com o propósito de que no futuro você vai ter êxito total, você vai ter muito dinheiro logo no início da carreira. Isso faz toda a diferença, viu? A vida de jornalista é pesada, a gente não é remunerado como a gente merece ser remunerado, mas aquele bom profissional é aquele que ama o que faz. E que dá o seu melhor todo santo dia. Isso eu posso garantir para você, porque eu dou o meu melhor todo dia. Dessa forma, o universo conspira ao nosso favor e tudo aquilo que está depois volta para a gente e volta bem gostoso. Isso eu posso garantir. Então, infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes temos uma brincadeira para encerrar com chave de ouro. Bora lá! A brincadeira é o ping-pong. Nós fazemos uma pergunta com uma só palavra e você responde também com uma palavra. Ok. Bom, certo, vamos começar com jornalismo. Algo encantador e que faz toda a diferença para o mundo. O que seria do mundo sem o jornalismo? Então, algo fundamental. Televisão. É encantamento, mas é também muito compromisso com a verdade. E é algo extremamente gostoso de fazer. É desafio. Necessário, importante e decisivo para formar um grande profissional. Meta. Chegar na bancada do Jornal Nacional.
E inspiração. Glória Maria. A última, mas não menos importante, conselho. Seja feliz fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Se for aqui, parabéns. Se não for, ainda dá tempo de descobrir onde é. Bom, termina aqui o Jornalistas em Pauta com nossa convidada especial, Ângela Bispo, repórter da TV Clube. Ângela, ficamos muito felizes em ter aceitado o nosso convite e mais ainda a você que está assistindo até o final do nosso programa. Muito obrigada. É sempre um prazer trocar ideias com pessoas que admiramos. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Para assistir novamente a essa ou outras entrevistas, acesse o Jornalistas em Pauta no YouTube. Até mais!